Mas está bonita demais essa vitória de Alexandre de Moraes, acachaprante contra o Império Americano, quer dizer, a nação mais poderosa do planeta em termos bélicos, a nação mais poderosa do planeta em termos financeiros, ficando de 4 para Alexandre de Moraes. Vão mudar todo o arcabouço legal, todo o arcabouço jurídico, todo o arcabouço constitucional para tentar atingir Alexandre de Moraes. Antigamente, como é que eles faziam? Eles criavam os monstros dele, que nem criaram Saddam Hussein, que nem criaram Osama Bin Laden, foi criados por ele. Criaram Noriega no Panamá. Noriega se virou contra eles, foram lá, pegaram Noriega e levaram para os Estados Unidos para prisão perpétua. Quer dizer, eles não vão mandar o Seward e o Ranger vir buscar Alexandre de Moraes. Se renderam, tá certo? Vai ter que mudar toda a legislação do país com a ajuda de traidores brasileiros que nem Eduardo Bolsonaro. Mas antes vamos dar uma atualizadazinha na questão da pesquisa Quest. Sabe quem contratou a pesquisa Quest, certo? Foi a Faria Lima, a Genial Investimentos da Faria Lima, uma empresa de corretagem de bolsa de valores, dessas coisas aí. Aquela mesma empresa do pool que convidava Tarcísio e Campos Neto para vários jantares. Então, lógico que Tarcísio apareceria bem nos jantares. Eles são obrigados a dizer o valor do contrato, quanto pagaram. Não disseram ainda não. Tá certo? Agora, deve ter tido dois valores, um antes de contratar, outro depois do resultado. Com resultado favorável a Faria Lima desse jeito, vocês acham que teve ágil ou que teve deságil nessa pesquisa? Uma coisinha para vocês verem lá, na outra eleição, Bolsonaro ganhou em 14 estados, Lula em 13, certo? Aí nessa pesquisa deles mesmos, diz que Lula agora ganha no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, certo? Lula já está ganhando e na maioria dos estados. E como é que perde no segundo turno, certo? Quanto a Tarcísio, veja como é contraditória essa pesquisa. A coisa que mais deixou os paulistanos insatisfeitos, mais do que a privatização da Sabesp, que lascou os pobres, foi a questão do metrô. Então só quem usa o metrô é quem é pobre. Aí como é que os pobres agora escolheram o Tarcísio? Quer dizer, é uma pesquisinha chechelenta, como eu já disse da outra vez. E essa luta de Davi contra Golias, certo? Contra o Golias papão, porque um Golias é um Golias. Os Estados Unidos, se for um Golias, é um bicho papão, um Golias papão. Tá certo? Agora, veja a desmoralização que se submete os Estados Unidos, sendo o país mais forte, mais rico do planeta, tá certo? Perde para um homem do terceiro mundo, não é nem para uma nação do terceiro mundo, certo? Não é uma potência beligerante. Os Estados Unidos já invadiram, ocuparam, certo? São 197 países no mundo, eu acho que eles já invadiram e ocuparam mais de 100. Diretamente, indiretamente. Aqui no Brasil já nos invadiram 2 vezes. Recentemente, a primeira vez foi na Segunda Guerra Mundial, que eles ocuparam ali Natal e aquela área leste do Oceano Atlântico, que é oeste deles lá, certo? Eu fui em Natal no início dos anos 70, 69, 70, 71, e a influência cultural dos americanos que tinham deixado ainda era tão forte que a gente achava que tinha chegado em outro país, para você ver como a influência deles aqui foi forte. Depois a influência deles aqui no golpe, durante 25 anos, eles governaram esse país do jeito que eles quiseram durante toda a ditadura. Então eles diziam, o presidente era escolhido lá, Geisel, primeiro foi um estágiozinho lá, todo mundo ia fazer um estágiozinho lá antes de voltar para ser presidente aqui. Quem ia e quem não ia. Por exemplo, Castelo Branco não queria mais ditadura, já queria que o próximo presidente fosse Aleixo, fosse o civil. Aí, magicamente, caiu de um teco-teco da aeronáutica, ele sendo do exército. Então, aquela Operação Condor, Carlos Lacerda, Jango, Juscelino Kubitschek, qualquer pessoa que era liderança naquela época, estranhamente, acidentalmente ou naturalmente, todos morreram. Como diziam que era teoria da conspiração, tinham que provar. Dos 100% dos líderes, eles deixaram um, que foi Brizola, e ficava atrás de Brizola. Olha aí, Brizola está viva, então não tem Operação Condor. E no fim, foi comprovado que tinha a tal da Operação Condor para acabar com os líderes, para obrigar a manter
a ditadura aqui, que eles precisavam da nossa ditadura para impor a ditadura no Chile, na Argentina, no Paraguai, todas as ditaduras depois dos anos 70, no próprio Uruguai, tá certo? Até Damitrione foram eles que mandaram para cá. Aquele primeiro cara que veio treinar Fleury, que veio treinar Bandeira, que veio treinar Brilhante Ustra, certo? Aqui ele se deu bem, ficou treinando os nazistas da época que viviam no Brasil, os fascistas que viviam escondidos aqui, trabalhando na Volkswagen, numa fábrica alemã, em função de gerência, para vocês verem a ideia. Mas graças a Deus, Damitrione chegou no Uruguai e tinha um grupozinho lá chamado Tupac Amaru, aí deram conta dele. Então, parabéns ao padre Mujica, aí é um padre de vergonha. Agora, os Estados Unidos estão mudando as emendas, estão mudando as leis, estão mudando a Constituição. Mudar uma norma constitucional no Brasil já é difícil. Nos Estados Unidos é quase impossível, eles estão mudando. Aí fica Eduardo Bolsonaro de cúmplice, agindo contra nossa soberania, espionando para um país estrangeiro e levando informação privilegiada. Ele é um deputado federal e da Comissão de Relações Exteriores. Então, esse cara que está associando os Estados Unidos, né? Ele chamou muito Moro de espião da CIA, Moro e Dallagnol, quando rompeu com ele. Depois não, ficaram naquela relação de amor e ódio, de meu bem e meu mal, mas ele chamava Dallagnol e Moro de espiões nos Estados Unidos. O que é que ele está sendo agora? Tá certo? Graças a Deus, já várias pessoas e várias autoridades já entraram aqui, certo? Contra Eduardo Bolsonaro por transgredir a nossa cidadania, certo? Então, o que é que está havendo? Essa empresa Rambal, tá certo? Ela se recusa a cumprir as leis brasileiras, diz que não vai cumprir, tá certo? Nem as ordens legais, nem as ilegais, não vai cumprir nada que venha deles, tá certo? Inclusive o CEL da empresa já fez declaração que não vai nomear representante legal para o Brasil, nem legal, tá certo? E eles vão seguir a esteira de Trump. Como é que está a esteira de Trump nos Estados Unidos? É o Chris Polanski, o cara tem o sobrenome iugoslavo ou russo, mas o peste aí defende os princípios americanos. Então ele está achando muito bom que Trump está alterando todos os critérios para nomear, para contratar servidores, e mudou completamente o estatuto, o ingresso e a progressão das Forças Armadas Americanas. Ele disse que vai priorizar a raça americana. Se a americana agora virou raça, vai priorizar os homens, e uma pessoa que tem alguma deficiência, não falou nem situação especial, falou a palavra deficiente, certo? Não tem a mesma condição de contribuir de uma pessoa rígida, quer dizer, voltou o embraquecimento, voltou a política eugênica, do eugenismo, quer dizer, tem que ser o branco são. Não pode ser mulher, não pode ser negro, não pode ser latino. Ele disse que vai botar um filtro para avaliação social, como já tem hoje nos juízes de lá. Infelizmente tem nos juízes de cá. Eu tive uma filha aprovada num concurso de juíza que ficou apavorada com o pai. Ó, eu dirigente sindical, político de ultra-esquerda a vida toda, porque o cara quando é esquerda está com o pé no fora do mundo pelo lado esquerdo. Eu não, estou com os dois pés e vivi assim. Então, dirigente sindical, participando de várias greves na linha de frente e tal, entendeu? Então, uma avaliação social aqui para os juízes é o que os americanos vão fazer lá agora para entrar nas Forças Armadas ou no serviço público. E fica Eduardo Bananinha traindo a pátria que te pariu. Como é que uma pátria pare uma cara dessa? Tá certo? E vão usar o tecnofeudalismo contra Alexandre de Moraes. Eduardo fez uma entrevista agora dizendo que ele não vai ter nem cartão do Nubank, só pode ter os cartões locais. Aqui em Pernambuco seria o cartão do Hiper, que é o supermercado, tá certo? Então fica Alexandre de Moraes sem poder fazer nada. Imagina se eles criam essa tal dessa moeda digital. Nós vamos virar prisioneiros de uma moeda, não vamos nem habitar um país. Então, se quiser criar uma moeda digital, crie, mas obrigatoriamente tem que ter uma moeda física e, o mais importante, uma moeda social, para os movimentos sociais e para o pobre desse Brasil. E Eduardo Bolsonaro tem que ir em cana.